dados importantes de desemprego, renda, né? A PNAD contínua foi divulgada, né? A gente chegou agora em outubro em 7,6% de desemprego, reduziu também a quantidade de pessoas subutilizadas, Débora, que agora subutilizadas são aquelas pessoas que gostariam de trabalhar mais, mas não conseguem. Então, a gente estava em 17,6% na última divulgação, a gente foi para 17,5%, melhorou a renda. Então, o mercado de trabalho ele melhorou consideravelmente agora nesse mês. Isso daí mostra aí que possivelmente a gente vai ter uma queda de desemprego ainda maior nos últimos 2 meses, né, já que esse é o último trimestre. Lembrando que agora é a época que a sazonalidade sempre mostra uma queda do desemprego, puxada principalmente por vagas temporárias que são abertas, mas vamos começar agora a olhar os gráficos que a gente colocou aqui para a gente entender o que está acontecendo. Ó, a gente pegou aqui desde janeiro de 2021, que estava em 14,5%, auge da pandemia, ao mesmo tempo, inclusive, auge do rendimento mensal, a gente vai explicar por que teve tudo isso, mas você vê que tem uma queda bem acentuada, principalmente com o final da pandemia, né? Daí a gente pega 2022, a queda foi muito acentuada, aí, ano eleitoral, Bolsonaro fez política fiscal, né? O Paulo Guedes, quem diria, né? Para ganhar a eleição, o Paulo Guedes aceitou até ser um pouco mais keynesiano, vamos dizer assim, né? Começou a realizar gasto fiscal aí para reduzir taxa de desemprego, para melhorar a renda das pessoas e reduzir o desemprego, né? E aí a gente vê que com o governo Lula a toada está a mesma. Então, a gente está com o mercado de trabalho bem interessante aí, chegando em 7,6. Vamos ver agora no próximo gráfico, da onde que está vindo esse emprego, da onde que está aumentando aí os postos de trabalho, né? Então, vamos ver o próximo gráfico aí. Aí, gente, aumentou aqui, segundo a PNAD, em 368 mil pessoas, 1.000 novos postos de trabalho. E foi muito puxado pelos empregados do setor privado com carteira assinada. Esse SCA sem carteira assinada, tá bom, gente? Então, teve muita gente aí no setor privado com carteira assinada aí que entrou. Então, isso não é simplesmente vagas temporárias que estão entrando, porque as vagas temporárias geralmente são pessoas informais, não têm carteira assinada, então até porque elas ficam geralmente no máximo 3 meses aí dentro do posto de trabalho, né? A gente já tem um começo de pessoas entrando, são 51 mil postos de trabalho com carteira assinada, mas a grande novidade foi que você está melhorando, formalizando boa parte da mão de obra. A gente tem um dado complicado ainda, que aqui está aumentando a quantidade de pessoas trabalhando por conta própria. E entre essas pessoas que estão trabalhando por conta própria, que é o famoso bico, né? A gente tem tem 61 mil pessoas que começaram a trabalhar por conta própria, mas sem CNPJ, ou seja, sem formalidade, então sem um MEI, sem um Simples, sem um ME. E você teve 41 mil novas pessoas trabalhando por conta própria, mas com CNPJ. Esse sem CNPJ é basicamente o cara que vai vender bolo de pote, vai trabalhar no farol e tudo mais. Então, esse aí é o dado mais complicado. Ainda está aumentando isso, estava até que reduzindo nos últimos meses, né? Mas voltou a aumentar. Mas o dado mais importante nesse primeiro momento, a gente vê aí como que o setor privado com carteira assinada, como está tendo uma formalização boa, né, dos dados de mercado de trabalho, Débora. Exatamente. Aí é um ponto bem importante esse, né, até para a gente pensar na evolução da qualidade do mercado de trabalho, porque em alguns meses passados, principalmente aí, né, quando a gente vê aquela queda do desemprego em 2022, a gente via essa queda muito puxada pela informalidade, justamente pelo trabalho por conta própria e principalmente sem CNPJ. Então, realmente, trabalho informal, né, o que também tem menor renda. Então, aqui a gente via essa categoria puxando o desemprego. E agora a gente tem uma maior formalização. Então, a gente vê ali os empregados do setor privado com carteira, né, tendo aí uma aceleração nas vagas e uma desaceleração, se a gente comparar com outros meses, ali na conta própria sem CNPJ. Então, aqui a gente vê, né, uns outros desafios, né, a gente fala que tem alguns desafios no nosso mercado de trabalho, um deles é essa formalização justamente, e o outro é a renda, que o André vai contar aqui para a gente agora, né? Exatamente. Aliás, só um dado antes, né, que eu esqueci de falar, é a primeira vez na série histórica que a gente passou de 100 milhões de pessoas empregadas, né? Então, 100 milhões de pessoas hoje estão trabalhando no Brasil, metade da população quase, né?
Se a gente o último dado do censo mostrou que são 102 milhões de brasileiros hoje, né? Então 100 milhões estão trabalhando. E daí você tira crianças, idosos, aposentados, pessoas que não querem trabalhar, né? Existe essa categoria de pessoas, acreditem, né? Tem gente que não pode trabalhar, inclusive porque está cuidando de uma pessoa acamada, uma pessoa que precisa de uma atenção especial toda hora, né? Mas então a gente tem 100 milhões de pessoas aí trabalhando aqui no Brasil. Isso é um número bem expressivo, nunca na série histórica, né? Desde 2012 a gente tinha chegado nesses dados.